Política de investimentos baixos e dividendos altos é mantida pela direção da Petrobras no primeiro semestre de 2024. Por Felipe Coutinho *. A redução dos investimentos foi o principal fator que possibilitou pagamentos de dividendos altos e insustentáveis pelas direções da Petrobras em 2021, 2022 e 2023. 1, 2 e 3. A política segue na Petrobras até o fim do primeiro semestre de 2024. Investimentos muito baixos possibilitaram pagamento alto e insustentável de dividendos. Redução dos investimentos para maximizar pagamento de dividendos. A tabela 1 apresenta, em bilhões de dólares estadunidenses, US cifrão, o histórico dos dividendos pagos e o investimento líquido, sendo este a soma das aquisições de ativos imobilizados intangíveis, reduções, adições, em investimentos em títulos e valores mobiliários, descontado do recebimento pela venda de ativos, desinvestimentos. 3. Tabela 1, dividendos pagos e investimento líquido da Petrobras, em bilhões US cifrão. Em 2021 e 2022 a razão média entre os dividendos pagos e o investimento líquido foi de 804%, nos resultados consolidados de 2023 e do primeiro semestre de 2024, 2T24, foi de 232,63% e 215,52%, respectivamente, enquanto entre 2005 e 2020 foi de 12,7%, em termos médios. Ou seja, a relação entre o pagamento de dividendos e o investimento líquido no primeiro semestre de 2024 foi 18 vezes mais alta se comparada com a média de 2005 a 2020. Os lucros e dividendos distribuídos hoje são resultados dos investimentos realizados no passado. É evidente que elevar a distribuição dos dividendos, em detrimento dos investimentos, comprometerá o resultado futuro. Os números evidenciam que a distribuição de dividendos tem sido desproporcional aos investimentos. Os resultados históricos demonstram que não é possível sustentar tais políticas. Além de analisar os resultados históricos da Petrobras, é necessário comparar suas políticas de investimentos e de distribuição de dividendos com as de outras grandes companhias petrolíferas integradas. A tabela 2 apresenta a comparação dos resultados consolidados do primeiro semestre de 2024. 3 e 4. Tabela 2, resultados consolidados da Petrobras e grandes petrolíferas do primeiro semestre de 2024, em bilhões US cifrão. No primeiro semestre de 2024, a Petrobras, apesar de ter a menor receita entre as 6 empresas, pagou o maior montante em dividendos. Além disso, foi a petrolífera que realizou o menor investimento líquido, sendo de apenas 58% em relação à média das demais. A relação entre os dividendos pagos e os investimentos líquidos demonstram, de forma cabal, como as políticas da alta direção da Petrobras são discrepantes em relação à gestão das grandes petrolíferas mundiais. A relação da Petrobras foi 3,6 vezes superior à média praticada pelas outras petrolíferas. Ao analisar o histórico da Petrobras e os resultados de grandes petrolíferas internacionais, é evidente que os dividendos que têm sido pagos pela alta direção da estatal, desde 2021, são realizados em detrimento dos investimentos líquidos e, por este, entre outros fatores, são insustentáveis. Sob a direção do governo Lula e as gestões de Prates e Chambriard, nada mudou até agora. Política de remuneração dos acionistas. A direção da Petrobras anunciou a revisão da sua política de remuneração dos acionistas. No entanto, a maior parte da política anterior foi mantida, como o pagamento de dividendos trimestrais e proporcionais ao fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre é o resultado da geração de caixa descontada do investimento. A política anunciada incluiu o desconto pela aquisição de participações societárias. A política prevê dividendos de 45% do fluxo de caixa livre a cada trimestre, redução modesta na comparação com os 60% da política anterior. Ainda foi incluída a prática de recompra e cancelamento de ações, como mais uma alternativa para valorizar o capital dos acionistas. 5. Quanto menor o investimento, maiores o fluxo de caixa livre e a distribuição de dividendos, além de mais recursos disponíveis para recompra e cancelamento de ações, com valorização potencial do capital dos acionistas no curto prazo. O investimento líquido anualizado realizado no primeiro semestre de 2024 foi de 9,2 bilhões de dólares, é cerca de 58% menor se comparado à média histórica dos investimentos da Petrobras, desde 1965, de cerca de 22 bilhões de dólares por ano, e 83% menor se comparado com o investimento médio anual, entre 2009 e 2014, de 53 bilhões de dólares em valores atualizados.
Não à toa, a política de remuneração dos acionistas foi bem recebida por agentes do sistema financeiro. 6. No artigo Insustentáveis dividendos pagos pela atual direção da Petrobras, demonstro que os investimentos realizados em 2021 e 2022 são insuficientes para repor as reservas, manter a produção e agregar valor ao petróleo da Petrobras. Aqui verifico que a situação segue essencialmente a mesma, com os resultados até o fim do primeiro semestre de 2024. Reafirmo a conclusão. O objetivo essencial da sociedade de economia mista, como a Petrobras, não é a obtenção de lucro, muito menos aquele lucro não recorrente de curto prazo, mas a implementação de políticas públicas. O que legitima a ação do Estado como empresário, a iniciativa econômica pública do artigo 173 da Constituição de 1988, é a produção de bens e serviços que não podem ser obtidos de forma eficiente e justa no regime da exploração econômica privada. Não há qualquer sentido em o Estado procurar receitas por meio da exploração direta da atividade econômica. A esfera de atuação das sociedades de economia mista é a dos objetivos da política econômica, de estruturação de finalidades maiores, cuja instituição e funcionamento ultrapassam a racionalidade de um único ator individual, como a própria sociedade ou seus acionistas. A empresa estatal em geral, e a sociedade de economia mista, em particular, não têm apenas finalidades microeconômicas, ou seja, estritamente empresariais, mas têm essencialmente objetivos macroeconômicos a atingir, como instrumento da atuação econômica do Estado. 7. Dos resultados históricos e comparativos, da Petrobras e de grandes petrolíferas, permitem-se concluir que a redução dos investimentos, a níveis insuficientes para manter reservas e produção de petróleo, as vendas de ativos rentáveis, estratégicos e resilientes à queda do preço do petróleo e seus preços conjunturalmente elevados, possibilitaram pagamentos de dividendos altos e insustentáveis pela direção da Petrobras desde 2021 até o fim do primeiro semestre de 2024. Felipe Coutinho é engenheiro químico e presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET. Agosto de 2024. Referências. 1. F. Coutinho, Insustentáveis dividendos pagos pela atual direção da Petrobras, 2022. 2. F. Coutinho, Petrobras, Direção Parasitária corta investimentos para pagar dividendos altos e insustentáveis, 2023. 3. Economatica e Comissão de Valores Mobiliários, CVM. 4. Petrobras, Demonstrações Financeiras Intermediárias Consolidadas. 5. Petrobras sobre Política de Remuneração dos Acionistas, 2023. 6. LR0, Petrobras, Petróleo 4 ações têm salto de até 5,3% com alívio sobre nova política de dividendos e riscos ficaram para trás, 2023. 7. F. Coutinho e G. Bercovici, Petrobras é a maior vítima de fake news da história do Brasil, 2021. 8. F. Coutinho, Petrobras sob Lula, nada de novo depois do primeiro trimestre de 2023. 9. Reuters, investimento da Petrobras, Petróleo 4, em novo plano deve ser semelhante ao atual, disse CEO, 2023. 10. F. Coutinho, Prates mantém investimento baixo e dividendo alto na Petrobras, 2T23, 2023. 11. F. Coutinho, direção da Petrobras segue míope, investe pouco e paga muito dividendo, revelam os resultados do 3T23, 2023. 12. F. Coutinho, direção da Petrobras mantém investimentos baixos e dividendos insustentavelmente altos em 2023, 2024.